Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tirades da ACR, ok? É o Tirades que parece que veio para ficar depois de várias versões de Tirades propostas aí na literatura. Esse é o que tem sido mais usado e eu acho que é o que a gente vai continuar usando para os próximos anos. É importante fazer um Tirades por quê? Porque existe uma epidemia, vamos falar assim, de nódulos tiroidianos. Antigamente, antes do ultrassom, se achava que a prevalência de nódulos na tireoide era 4% da população, 10% da população, na média dos trabalhos publicados, 8% da população. Mas já nos anos 50 a gente já sabia que pelo menos metade da população tinha nódulos na tireoide, por esse estudo de Mortenson, em 1955, que avaliou achados de necrópsia. E quando chegou o ultrassom, principalmente depois que surgiram os transdutores de alta frequência, frequências superiores a 7, 7,5 MHz, aí a gente descobriu que realmente mais da metade da população tinha nódulos tireoidianos e hoje tem estatísticas que chegam em 68% da população a prevalência de nódulos tireoidianos, em mulheres até um pouco maior. Então a gente tem um aumento do número de nódulos tireoidianos, um aumento no diagnóstico de câncer de tireoide. Esse gráfico aqui representa a curva de diagnósticos de câncer por 100 mil habitantes, então aqui menos de 5 casos por 100 mil habitantes nos anos de 1993, e aqui perto de 2011, quase 70 casos por 100 mil habitantes. E essa linha pontilhada aqui embaixo nesse gráfico representa o carcinoma papilífero da tireoide, né, que é o mais comum, felizmente é o mais insidioso, curável na grande maioria dos casos. E veja que essa linha pontilhada verde aqui representa a mortalidade por câncer de tireoide, que praticamente não se alterou ao longo das décadas. Então, apesar da gente estar fazendo cada vez mais diagnóstico de câncer de tireoide, a mortalidade permanece estável. Então, a gente tem realmente uma epidemia, né, de câncer de tireoide, não só de nódulos, mas diagnóstico de câncer de tireoide. Então, seria o overdiagnosis. A importância da gente definir quais são os nódulos realmente suspeitos, aqueles que merecem prosseguimento da investigação, e que colocariam a saúde e a vida do paciente em risco. Em 2005, houve esse consenso, né, das sociedades de radiologistas em relação a nódulos tireoidianos, que consolidou o conhecimento que se tinha até então, né, que os nódulos com mais suspeição são os nódulos sólidos, são os nódulos hipoecogênicos, principalmente se forem fortemente hipoecogênicos, aqueles que tinham microcalcificações ou calcificações grosseiras, e eles já faziam recomendações de punção aspirativa de acordo com o tamanho daqueles nódulos. Em 2009, né, a doutora Leonora Horváth, ela propôs o primeiro Tirades baseado em padrões. Era bem confuso, bem difícil de aplicar isso, então esse Tirades acabou não pegando na maioria dos serviços. Quack, né, logo em seguida, 2011, propôs uma classificação um pouquinho mais fácil de aplicar. A gente chegou a testar a aplicação desse Tirades, vários serviços tentaram adotar. Em 2015 saiu o guideline da American Thyroid Association, que classificava o grau de risco, aí não era um Tirades, era uma classificação de grau de risco de tireoide por padrões, de câncer de nódulos de tireoide, perdão, por padrões. Então, os nódulos císticos, ou quase completamente císticos, ou mistos, com menor grau de suspeição, e aqueles sólidos, ou quase totalmente sólidos, hipoecogênicos, e principalmente aqueles que tinham microcalcificações, ou que eram mais altos do que largos, eles tinham mais alto grau de suspeição. Aqui um nódulo com um linfonodo atípico do mesmo lado da tireoide, então com altíssimo grau de risco para malignidade, mas não eram Tirades. Em 2016, logo um ano após então, a publicação do guideline da ATA, surgiu o Tirades francês, que mais ou menos reproduzia aquela questão dos padrões. Ainda eram Tirades baseado em padrões, que replicava bem os padrões propostos pela American Thyroid Association, e já também com sugestões de punção aspirativa conforme o tamanho e grau de risco daquele nódulo pelo Tirades que eles propunham. Veja que tinha 4A, 4B. Em 2017 surgiram 2 Tirades, um europeu baseado em padrões e um americano baseado em pontos, em números, uma coisa mais objetiva, e por isso que eu acho que ele pegou, né, e vai feio para ficar. Então aqui o Tirades europeu, então ainda era baseado em padrões, não oval, forma arredondada, isso é questionável, né? Margens irregulares, microcalcificações para os Tirades
mais avançados, com maior grau de risco, até os anecoicos ou espongiformes com graus menores de risco. E esse grupo da American College of Radiology, né, o Colégio Americano, seria o CBR dos Estados Unidos, né, o Colégio Americano de Radiologia, propôs a classificação de RADs que a gente vai discutir hoje. 2 anos antes eles já tinham publicado um léxico, então assim que começam os RADs, né? Primeiro ensina os profissionais a falar a mesma linguagem, como é que nós vamos descrever nódulos, aquelas características de cada nódulo, que é basicamente esse. Então, 5 categorias: composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos. Então, desde sólido até cístico, tendo espongiforme, os mistos, aqui no meio. A ecogenicidade, desde hiperecóico até anecoico. A forma, mais largo que alto, mais alto do que largo. As margens podem ser suaves, irregulares, lobuladas, mal definidas. E focos ecogênicos, que podem ser pontiformes, macrocalcificações, calcificações periféricas e aquelas caudas de cometa, aqueles artefatos em cauda de cometa. Então surgiu esse léxico, que foi um pouquinho adaptado quando surgiu o TI-RADS, e é isso que a gente vai falar. Então vamos lá. Em que princípio se baseia a classificação de TI-RADS da CR? É um sistema baseado em pontos e não em padrões. Não existem meios pontos, então isso facilita a nossa conta. Não tem também subcategorias 4A, 4B, 4C. E você não classifica um TI-RADS para tireoide normal. Então tireoide normal não é TI-RADS 1. Você só vai falar em TI-RADS se tiver algum nódulo naquela tireoide. Então tireoidite de Hashimoto, áreas nodulares confluentes que não são nódulos, aqueles pseudonódulos, isso não entra na classificação TI-RADS. E basicamente esse quadro é o TI-RADS. Então a gente vai ficar um pouquinho aqui e vai discutir essas questões. Então, se você souber esse encarte, basicamente você já está preparado para aplicar o TI-RADS, e recomenda-se que o seu serviço tenha isso disponível para todos os ultrassonografistas, os radiologistas que vão fazer exames de ultrassom de tireoide, quando você vai aplicar o TI-RADS. Então aqui estão aquelas 5 características que a gente vai ter que definir quanto à composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos. Então o nódulo pode ser cístico, né, quando ele é totalmente anecoico, ou quase completamente cístico. Então, quando mais de 90-95% daquele nódulo é composto por áreas anecogênicas, cistos. Então, menos de 5-10% daquele nódulo é sólido. Ele pode ser sólido ou quase completamente sólido, agora é o contrário, né? Pelo menos 90-95% do volume, não do corte que você está olhando. Você tem que varrer o nódulo todo para definir a composição. Quando ele não é completamente sólido, você vai tendo que ver se ele tem áreas císticas, que em um corte parece que tem mais de 10-15%, mas todo o resto dele é sólido, ele é quase completamente sólido. Quando ele está entre 10% e 90% de áreas císticas ou áreas sólidas, ele vai ficar aqui no nódulo misto, você vai somar um ponto, e tem ainda a classificação do nódulo espongiforme. O que é o nódulo espongiforme? Aquele nódulo que tem pelo menos 50% ou mais de 50% do seu volume composto por pequenas áreas císticas espalhadas. Quando o nódulo é cístico ou quase completamente cístico, ou se for um nódulo espongiforme, ele vai ganhar 0 pontos. Nesse caso, você não vai somar nenhum outro ponto, esse é um nódulo com 0 pontos, vai cair aqui no TI-RADS 1, ok? Então, esses são os dois nódulos que vão cair no TI-RADS 1, o espongiforme e o cístico ou quase completamente cístico. Nódulo misto, né, que tem áreas sólidas, áreas císticas, em proporções variáveis, entre 10% e 90%, ele vai somar um ponto. Então ele vai aumentando um pouquinho o grau de risco dele. Se ele for sólido ou quase completamente sólido, ele já soma mais um ponto, são 2 pontos. E quanto à ecogenicidade? Quando o nódulo for cístico, você vai dizer que ele tem o conteúdo anecoico, soma 0 pontos. Se for espongiforme, ele não vai somar nenhum ponto, ele vai continuar aqui. Mas os mistos e os sólidos, ou quase completamente sólidos, você vai ter que definir se ele é hiperecóico, isoecóico, hipoecóico ou marcadamente hipoecóico. Então, o hiperecóico é aquele que tem a ecogenicidade do nódulo maior do que a ecogenicidade do tecido tireoidiano adjacente. O hipoecóico, o isoecóico é aquele que tem a ecogenicidade semelhante do tecido tireoidiano adjacente. O hipoecóico é aquele que é mais escuro do que o tecido tireoidiano adjacente. E o marcadamente hipoecóico é aquele que tem o nódulo mais escuro do que a musculatura pré-tireoidiana ou que o músculo esternocleido mastoideu.
E você vai somando pontos. Anecoico, lógico, nenhum ponto. Hiper ou isoecoico, olha, isso facilita a nossa vida. Às vezes é difícil definir, a ecogenicidade está quase igual à da tireoide, mas está um pouquinho maior, então você vai somar só um ponto. Agora, se for menor, 2 pontos, aumenta o grau de risco. E se for muito menor e tiver menos ecogênico, mais preto do que o músculo, então ele é marcadamente hipoecoico, você vai somar 3 pontos. Quanto à forma, aqui a gente fala sempre no corte transversal. Então isso aqui, você para ver esse quesito, forma mais alto do que largo, na verdade, que é o quesito que aumenta o grau de risco daquele nódulo, você vai ter que estar com o seu transdutor fazendo um corte transversal da tireoide. Então, geralmente pegando um corte transversal da carótida, fazendo uma bolinha ao lado do lobo tireoidiano que você tiver, lateralmente ao lobo tireoidiano que você estiver avaliando, e a traqueia medialmente. Aí você vai observar se o diâmetro antero-posterior, que é a altura, é maior do que o diâmetro lateral-lateral, o diâmetro transverso. Se for, aí você tem um nódulo mais alto do que largo, vai somar 3 pontos. Se as medidas forem semelhantes, o aspecto for muito próximo, ele é mais largo do que alto. E, obviamente, a maioria dos nódulos ele vai ser mais largo do que alto, que são os nódulos benignos. Quanto às margens, podem ser regulares ou lisas, podem ser mal definidas, você não vai somar pontos quando você não conseguir definir as características das margens daquele nódulo. Podem ser lobulados ou irregulares, lobulado, né, invadindo o tecido tireoidiano em volta, né, então, margens lobuladas, ou às vezes espiculado, ou com ângulos pontudos, né, formando ângulos, aí ele seria irregular. Tanto faz, eu acho que é lobulado, eu acho que é irregular, vai somar o mesmo número de pontos, 2 pontos no caso do Tirrades, ok? Não precisa se preocupar tanto com isso. E obviamente, um nódulo que se estende além do parênquima tireoidiano é um nódulo com alto risco. Presume-se que haja invasão, vai somar 3 pontos. E focos ecogênicos. Vocês vão reparar aqui que sumiu a palavra, o termo microcalcificações. Né? Calcificação. Fez sombra acústica, é uma macrocalcificação, vai somar 1 ponto. Se forem calcificações periféricas, você vai somar 2 pontos. A calcificação periférica aumenta mais o risco do que macrocalcificações no interior do nódulo, que também aumenta o grau de risco. E aquelas calcificações pontiformes, que a gente chamava antigamente de microcalcificações, aumenta ainda mais, soma 3 pontos. E lógico, se não tiver nenhum foco ecogênico, é 0 pontos. E tem uma questão particular, que são aqueles artefatos em caudas de cometa, que acometem principalmente áreas císticas do nódulo. Você vê um foco ecogênico que tem uma areazinha em cauda de cometa que tem mais de 1 milímetro. Então você vai desprezar o número de pontos. Isso é indicativo de cristais de colóide espesso que fazem esse artefato de reverberação em formato de V. Então você vai desprezar, vai dar 0 pontos nesse caso. Então, por que sumiu o termo microcalcificações? Por que a gente não fala microcalcificações? Muitas vezes esses focos ecogênicos pontiformes histologicamente não são calcificações. Às vezes são microcalcificações, às vezes não são. Então, para dirimir essa questão, você vai chamar isso de focos ecogênicos pontiformes, e quando você observar esses focos ecogênicos pontiformes, eles não têm cauda de cometa, então você vai somar 3 pontos. Aqui é o número de pontos, 0 pontos, né, que são aqueles nódulos císticos, quase completamente císticos, espongiformes. É nódulo benigno, você não precisa fazer punção aspirativa. 2 pontos, então é um nódulo misto, iso ou hiperecogênico, por exemplo, ele vai somar 2 pontos, né? Então também não é um nódulo suspeito. 3 pontos, então nódulo sólido hiperecogênico, que não tem nenhum dos outros quesitos de risco, de fator de risco, ele vai cair aqui no Tirrades 3. Você vai se preocupar com esse nódulo quando ele começar a crescer. Então você vai acompanhar um nódulo desse quando ele atingir 1,5 cm. Pelas diretrizes da CR, você nem precisaria acompanhar esse nódulo quando ele fosse menor do que isso. E você só ia se preocupar em puncionar quando ele atingisse 2,5 cm, ou ao diagnóstico, ou se ele sofrer crescimento significativo durante o acompanhamento. Entre 4 e 6 pontos, veja que aqui está fácil. Tirrades 2, 2 pontos, Tirrades 3, 3 pontos, Tirrades 4, 4 a 6 pontos. Então você vai acompanhar mesmo que ele seja pequenininho. Chegou em 1 cm já um nódulo que merece acompanhamento. E segundo as diretrizes, chegou em 1,5 cm no diagnóstico ou crescimento depois que você está acompanhando, aí você teria indicação de biópsia, punção aspirativa desse nódulo. 4 a 6 pontos. Chegou em 7 pontos, 7 ou mais pontos, alto grau de suspeição. Veja que as características, né, que somam mais pontos, né, focos ecogênicos pontiformes, sólido hipoecogênico, rapidamente, nódulo completamente sólido e marcadamente hipoecogênico, já tem 5 pontos aqui. Né? Se ele tiver ainda
focos ecogênicos, ele chega rapidamente em mais de 7 pontos. Então são os nódulos com mais alto grau de suspeição, você vai acompanhar mesmo que ele seja tão pequeno quanto 0,5 centímetros. E pelas diretrizes da CR você poderia desprezar um nódulo desse com 4 milímetros, por exemplo. Aqui no Brasil eu sei que muita gente não vai fazer isso, vai acompanhar esses nódulos, mas enfim, essa é a orientação do guideline da CR. E a punção a partir do momento que esse nódulo chegar em 1 centímetro, ou se um nódulo pequenininho começar a sofrer alterações das suas características para aumentar o grau de risco ou o crescimento significativo. Então aqui algumas dicas aqui embaixo, essa parte de baixo do encarte. Então você vai ter isso na sua sala de laudo, né? O nódulo espongiforme é aquele composto predominantemente por pequenas áreas císticas, né? Mais de 50% do seu volume. E você não vai adicionar mais nenhum ponto, isso é espongiforme. Nódulos mistos sólidos císticos, você vai acionar pontos assim. Nódulo misto, né, sólido cístico. Qual é a ecogenicidade? Você olha um nódulo misto, ele tem áreas císticas, você bate o olho, dá a impressão que ele é um nódulo hipoecogênico. Você já vai direto aqui no hipoecóico. Não é para fazer isso. Nódulo misto, você vai pegar as áreas sólidas, ver qual é a ecogenicidade que predomina. Se ele é hipo, ou hiper, ou isoecogênico ao tecido tiroidiano adjacente e à musculatura pré-tiroidiana. E aí você vai classificar a ecogenicidade dele. Então, pega o predominante. E tem nódulos que têm calcificações grosseiras, que fazem forte sombra acústica, aquela calcificação periférica com forte sombra acústica. Às vezes você não consegue ver se ele é sólido, se ele é misto, não consegue ver a ecogenicidade dele. Então você vai somar 2 pontos para a ecogenicidade nesse tipo de nódulo, na composição, 2 pontos para composição nesse tipo de nódulo e mais 1 ponto para a ecogenicidade para esse tipo de nódulo. Então dirime mais esse problema que a gente pode enfrentar. Mais largo do que alto, a gente já falou, mais alto do que largo, sempre no corte transversal. As margens podem ser lobuladas por protusão para o tecido adjacente ou irregulares, quando tem margens espiculadas ou ângulos agudos. Extensão extratiroidiana, obviamente, risco de invasão. E se você não conseguir definir, se as margens forem mal definidas, você não soma pontos. E aqui uma característica importante, a gente tem que saber. Aqui, composição, ecogenicidade, forma, margem, você vai escolher uma dessas características. Quando a gente fala em focos ecogênicos, você vai colocar todas que se aplicam. Então eu imagino que um nódulo que tenha calcificações grosseiras e calcificações periféricas. Você vai somar 2 pontos das periféricas e mais 1 ponto das grosseiras. Ele tem focos ecogênicos pontiformes, tem alguns que fazem sombra acústica. Você vai somar 3 pontos dos focos ecogênicos pontiformes, mais 1 ponto do foco que fez sombra acústica. Isso aqui é um estudo multicêntrico que avaliou o grau de risco de malignidade daqueles nódulos pelo número de pontos. Então veja aqui, quando soma 0 pontos, basicamente 0 risco de malignidade. 2 pontos, aqui ainda muito próximo de 0. E vai subindo. Conforme vai aumentando a pontuação, o risco de malignidade vai chegando aqui na casa dos 70% de risco de malignidade. Então, validando, né, esse sistema de pontuação do T-RADS. E uma curiosidade é que se você somar esses pontos e ver a classificação de T-RADS, você vai ver que esses nódulos vão cair mais ou menos naqueles padrões dos outros T-RADS propostos pelos outros autores no passado. Então é uma ferramenta simples, você faz uma conta numérica que depois de algum tempo fica meio que automática e você classifica rapidamente aquele grau de risco daquele nódulo. Então aqui, mais uma vez, né, cístico ou quase completamente cístico, nesse caso aqui, tem uma casquinha de tecido aqui meio que isoecogênico, aqui um nódulo espongiforme, esses dois aqui você vai somar 0 pontos aqui, esse é um nódulo misto, sólido cístico, basicamente isoecogênico. Então esse aqui você vai somar 1 ponto. Aqui eu não coloquei o sólido quase completamente sólido, porque é mais óbvio. Essa aqui é a ecogenicidade, o nódulo hipoecogênico, nódulo marcadamente hipoecogênico, mais escuro que a musculatura, e o nódulo hiperecogênico em relação ao parênquima tiroidiano. Hiper ou iso, ele cairia aqui no 1, hipoecogênico aqui no 2, e marcadamente hipoecogênico aqui no 3, 3 pontos. Então, quanto à forma, mais largo do que alto, ou mais alto do que largo, sempre no corte transversal. Traqueia, carótida com uma bolinha aqui lateralmente, esse é o lobo direito, aqui já vem um pedacinho do istmo, aqui o nódulo. Quando ele for um pouco oblíquo, ele vai ser mais largo do que alto.
Então, o pouco oblíquo não é mais alto do que largo. O mais alto do que largo é assim, desse jeito. Isso aqui é um esquema, mas esse aqui é um nódulo realmente mais alto do que largo. Isso é visual, tá? Se você vê uma fração de milímetro um pouquinho mais alto que largo, você despreza isso. Ele ainda é mais largo do que alto. Quando você visualmente vê que ele é mais alto do que largo, é que você vai considerar essa característica e vai somar 3 pontos, que aumenta bem o risco de malignidade. Quanto às margens bem definidas, ou se forem mal definidas, você não vai somar pontos. Quando forem lobulados ou irregular, eu acho que é lobulado, eu acho que é irregular, não importa. Vai somar 2 pontos. E, obviamente, né, com a extensão extratireoidiana, aumenta bem o grau de risco, você vai somar 3 pontos. Focos ecogênicos, então aqui escolher todos os aplicáveis. Então, focos ecogênicos pontiformes, aqui a cauda de cometa, né, aquele artefato em V, na área cística, aqui, isso aqui é coloide espesso, então isso aqui você vai somar 0 pontos. Esse aqui você vai somar 3 pontos, assim como esse. E aqui calcificações grosseiras, né, somando 2 pontos. Se você considerar periférica, você vai somar 3 pontos. Escolher então todos os aplicáveis. A presença de linfonodos atípicos, linfonodos suspeitos, não muda o TIRADS, tá? Lógico que vai mudar a decisão de biopsiar ou não, né? Lógico que quando tem um linfonodo suspeito, o clínico, o médico que está acompanhando o paciente, ele vai tomar uma outra decisão com base naquela informação. Você vai oferecer essa informação no seu laudo, obviamente, mas isso não vai mudar a classificação TIRADS. Biópsia prévia. O nódulo era um TIRADS 5, foi biopsiado e não veio células malignas. Vai mudar o TIRADS para quanto? Não vai mudar. O TIRADS continua o mesmo. Era um TIRADS 4, biopsiou e não veio células malignas. Ele muda o TIRADS? Não, não muda. Confirmou que era um tumor maligno. Vai existir TIRADS 6? Não, não existe. Nesse caso, não existe. É diferente do BIRADS. É bem diferente do BIRADS, na verdade. Recomendações da ACR para você não destacar mais do que 4 nódulos numa tireoide. Tem tireoides que tem muitos nódulos, confunde o acompanhamento, prejudica tanto o paciente, quanto o médico que está acompanhando o paciente, quanto você mesmo quando pegar esse paciente no futuro, quando seu colega pegar esse caso. Então a recomendação é que você não destaque mais do que 4 nódulos nas tireoides com muitos nódulos. Lógico que você vai escolher aquele que tem maior pontuação. Não é recomendado da punção aspirativa para mais de 2 nódulos em uma mesma tireoide. Então escolher também aqueles com maior pontuação para você biopsiar. E no laudo, lembrar, tireoide normal não tem TIRADS, o TIRADS é por nódulo, não é por glândula, então você não vai ver 3, 4 nódulos e vai escolher o pior TIRADS lá na conclusão. Para cada nódulo você vai classificar o TIRADS. Como eu faço isso na prática? Então tem vários nódulos, eu coloco um TIRADS por nódulo, então eu vou fazer toda a descrição do modo B daquele nódulo, sólido, ecogênico, contornos bem definidos, mais largo do que alto, sem focos ecogênicos pontiformes. Abro parênteses, ACR TIRADS 4, fecho parênteses, ponto final. Se tiver o Doppler, eu vou descrever os padrões de fluxo, lógico, na sequência. E eu não vou colocar o TIRADS na impressão diagnóstica. Na impressão diagnóstica eu vou colocar nódulo tireoidiano com as características descritas acima, ou nódulos tireoidianos com as características descritas acima. E às vezes, como a gente sabe que os médicos ainda não estão acostumados com a classificação TIRADS, com as orientações da CR, isso ainda está em processo de assimilação por nós aqui no Brasil, apesar de estar sendo cada vez mais aceito e mais utilizado, eu costumo colocar uma observação com as recomendações da CR pelo tamanho do nódulo. Então eu faço um quadrinho colocando aquelas recomendações por grau de risco da CR e coloco, lógico, uma nota que a condução de cada caso individual pode variar das diretrizes descritas acima, de acordo com o julgamento do médico que acompanha o paciente. É bom ter essa nota. No futuro, esse grupo espera ver se vale a pena incorporar o papel da elastografia no grau de risco desses nódulos. É possível que isso aconteça, e talvez até a incorporação de informações vindas do uso de contrastes ultrassonográficos, contrastes de microbolhas. Uma dica, então você está lá no seu dia a dia fazendo o exame da tireoide, aí tem vários nódulos aí que você não está acostumado ainda, que depois de um tempo você vai acostumando, você vai fazendo de cabeça o cálculo daquele número de pontos para o TIRADS. Mas no começo, principalmente, ou quando às vezes tem características que você não está acostumado a ver, vale muito a pena recorrer a esse site, né? tiradscalculator.com. Então é um site, você entra aqui, é livre, você não tem que fazer nenhum tipo de cadastro, ele vai te mostrar uma calculadora que você clica aqui nas características do nódulo, ele vai somando os pontos e já te classifica o TIRADS. Tem que tomar um cuidado, né? Se tiverem mais tipos de focos ecogênicos aqui, você vai
somando os pontos aqui, mas esse site ele não se preocupa. Se você clicou 2 aqui, ele não tira o primeiro, né? Então ele vai somando os pontos. Então pode dar uns resultados absurdos se você não se lembrar de apertar o botãozinho de reset. Você classificou o nódulo, ele vai te dar um número de pontos. Lembra que aqui você vai escolher 1, e aqui quantos você precisar. Aí você vai ter o número de pontos e o T-Radius. Você pode usar esse T-Radius aqui, vai bater certinho. Eu testei várias possibilidades, mas se você clicar inadvertidamente 2 características aqui, ele vai somar os pontos. Então toma esse cuidado. Terminou de avaliar o nódulo, aplica o reset antes de fazer o próximo. Ok? Era isso que eu tinha para falar sobre o T-Radius. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Obrigado, até mais.